Bom dia, pessoal! Nessa aula de laboratório de circuitos elétricos, eu vou falar para vocês sobre como a gente faz a medição de resistência. Essa aula assume que vocês já estudaram sobre o código de cores para leitura dos resistores. Isso está na aula síncrona de quinta-feira. Então, se você não assistiu isso, assista a aula síncrona e depois volte para assistir esse vídeo. Aqui eu vou falar mais sobre os aspectos práticos e vou falar um pouquinho do multímetro. Não tenho como ficar medindo aqui muitos resistores com vocês, porque esse meu celular não consegui configurar de forma que as cores saiam de maneira fiel no vídeo. Você olha para as faixas de cores aqui no vídeo, parece muito que é laranja, e quando você olha no resistor de verdade é vermelho. Então, a parte do ditado de resistores, que eu disse que ia fazer com vocês, infelizmente eu vou ter que fazer usando um software que desenha os resistores na tela. Não é o ideal, mas assim pelo menos eu garanto que vocês não estão errando, porque o meu vídeo está com a cor imprecisa, né? Não seria justo. Então, ok, antes da gente começar, como em toda aula de laboratório, lembrar, nada de anéis, né? Nada de adornos, sapato fechado, calça comprida, o equipamento de proteção individual adequado e quem tiver cabelo comprido, cabelo preso. Nessa aula em específico não vai ter quase perigo nenhum, nem energizar a bancada. Eu vou, mas não custa relembrar essas normas, né? Então, primeira coisa, vamos focar aqui no multímetro. Deixa eu centralizar ele um pouco. Na aula passada, nós usamos o multímetro para medir corrente. Então, nós conectamos nossas pontas de prova, a comum aqui, e a nossa ponta de prova, nossa segunda ponta, a gente conectou aqui, onde estava escrito miliampere. E nós usamos também somente a escala de miliampere. Quando a gente vai medir resistência, a gente já tem uma escala mais diversa e a conexão das pontas de prova também é diferente. Lembrem-se que a unidade de resistência elétrica é o ohm, cujo símbolo é um ômega maiúsculo, vejam. Então, a ponta de prova tem que ser conectada uma aqui e a ponta comum sempre na mesma posição. Vejam também que a escala, passei aqui, mas a escala para resistência, ela é muito maior do que a escala que eu usei quando eu fiz a prática de corrente elétrica com vocês. Vejam que a escala para resistência começa em 200 ohms e ela chega até 200 mega ohms, tá bom? Passando por valores intermediários. Por que que eu tenho essas diferentes escalas e qual a importância de selecionar a escala correta? Normalmente, como que é o tipo de seleção, gente? Vamos supor que eu pego um resistor e eu olho para o código de cor dele e eu acho que ele tem 560 ohms, que a resistência dele é de 560 ohms. Eu seleciono a primeira faixa acima desse valor. Então aqui, por exemplo, eu tenho uma faixa de 200 ohms e uma faixa de 2 kΩ. Eu vou selecionar a faixa de 2 kg. Por quê? Se eu seleciono uma faixa abaixo da que eu acho que eu preciso medir, vocês vão ver que o multímetro não irá conseguir medir nada. Ele vai indicar um erro. Se eu seleciono uma faixa acima, muito acima, o que vai acontecer? Eu até consigo fazer a minha medição, mas eu vou perder precisão de maneira desnecessária. Então, vou mostrar para vocês um exemplo de o que não fazer, né? Por que que isso causa problema? Então, primeira coisa, vamos conectar as pontas de prova. Vou ligar o meu multímetro. Eu vou pegar esse resistor aqui, que não sei se vai focar. Se focou, as cores são branco, marrom, verde, dourado. Pausa o vídeo aí um segundinho e pensa qual que é o valor desse resistor. Se eu coloco uma faixa abaixo do que eu deveria, vamos colocar aqui uma faixa errada. Vamos colocar aqui em 2 mega ohms.
Quando eu vou tentar fazer a aferição desse valor desse resistor, deixa eu colocar aqui do lado para aparecer no vídeo, e vocês me desculpem aqui, mas é porque é bem horrível fazer a medida com esse celular na frente. Então, vou tentar fazer a medida. Vejam o que está aparecendo, gente. Tá vendo? Não aparece o valor. Eu tenho uma mensagem de erro ali. Essa mensagem fala que o valor que eu estou tentando medir é maior do que a minha escala permite. Se eu mudo esse valor aqui e tento fazer a medição, agora sim eu consigo ter um valor condizente. Se eu coloco uma escala muito acima, aqui não tem como pôr muito acima porque o valor já é alto, mas vamos pôr uma escala acima. O que vai acontecer? Tá vendo? Eu tenho menos casas decimais. Eu perdi precisão. Então, espero que isso aqui tenha ilustrado bem para vocês o porquê que eu devo fazer a escolha correta de escala. Além disso, vocês viram que eu fiz uma medida. Eu fiz essa medida aqui em cima dessa mesa. Por que eu não posso falar assim, gente, deixa eu colocar na escala correta? Em cima da mesa é ruim, né? Dá trabalho. Por que eu não meço assim, segurando com o dedão? Olha ali para o resultado. Olha o que está dando. Está dando o resultado certo? Não está. Está dando um resultado errado. Por que está dando esse resultado errado, gente? Quando a gente mede resistência, quando a gente quer aferir o valor de um resistor, a gente não pode medir esse valor quando o resistor está conectado a qualquer sistema. A gente tem que medir o valor desse resistor somente ele, isolado. Aqui no caso, estou usando uma superfície aqui de madeira, que não é condutora, então eu consigo medir. Se eu estou segurando aqui, com o meu dedão, qual que é o sistema que esse resistor está inserido? O sistema é o paralelo do resistor comigo, com a pessoa que está segurando, tá? Vejam que quando eu encosto aqui, tá vendo? O multímetro está medindo alguma coisa. Então, por isso que está dando o resultado errado. Uma coisa muito comum de se fazer aqui no laboratório e que dá errado também. Vejam que aqui eu montei um protoboard com um circuito falso, né? Obviamente falso, não quer dizer nada esse circuito, é só para ilustrar meu ponto. E aí eu tenho esse resistor que eu peguei aqui. Vamos supor que eu peguei esse resistor e que eu coloco ele aqui, Ele faz parte de um circuito. Eu quero medir o valor desse resistor, mas eu estou com preguiça de desligar meus equipamentos, estou com preguiça de tirar ele do circuito. Aí eu vou lá e tento medir, sem tirar ele do circuito. Vamos ver o que eu vou obter, gente? Vou colocar aqui, Vocês não estão vendo, né? Porque está fora do... Volta. Vou tentar medir de novo. Vou conectar aqui e aqui. Olha, tá dando um valor muito errado. Vamos ver que valor que ele tá dando. Vamos abaixar aqui um pouco. Tá dando 51 quiloohms, uma coisa nada a ver. Por que isso está acontecendo, gente? Porque o multímetro não está medindo a resistência desse resistor aqui. O multímetro está medindo a resistência equivalente do sistema que ele está vendo. Por isso, nunca meçam resistência com o componente conectado na placa, no circuito, no que quer que seja. Vocês vão medir um valor incorreto. Pode ter uma situação ou outra que pela topologia muito específica do seu circuito vai dar certo? Talvez, mas pelo sim ou pelo não, não façam isso. Ok? Vamos lá então, gente, na maneira correta da gente medir. Ou em cima da mesa, como eu fiz ali no lugar isolante, ou se eu posso usar um tipo de suporte para facilitar a minha vida. Aqui no caso, eu estou improvisando esse protoboard como suporte, né? Vejam que se eu ajustar corretamente, eu consigo medir o meu valor. Agora, pessoal, queria falar uma outra coisa em função do feedback que vocês me deram na aula passada. A gente vai fazer a medição aqui desses resistores e nós vamos ver o valor nominal e o valor que a gente mede. Muitos de vocês ficaram um pouco impressionados que o valor não crava.
o valor nominal era 2.200, vocês falam, meu Deus, deu 2.200 e deu 2.235. Tá ótimo, gente, tá? Todo o processo de fabricação real tem incertezas, tem variação. Então, vai existir uma variação, sim, no valor real do componente. Então, pessoal, vamos partir para medição. Vou tirar esses resistores daqui para não ficar chamando a atenção de vocês. Qual que vai ser o processo? Eu vou mostrar o resistor, a gente vai ler ele e nós vamos medir. Esse aqui já foi, né? Eu já falei, então vou tirar ele daqui. Vamos ver esse aqui. Esperar focar. Eu vou falar também as faixas. Marrom, preto, laranja. Marrom preto faz 10. Laranja é vezes 1000. Então, a gente espera que esse aqui seja de 10 quiloohms. Já que ele é de 10 quiloohms, eu vou colocar minha roda seletora aqui em 20, que é o primeiro valor acima dele. Vamos medir 9,88 quiloohms, tá bom? Existe uma tolerância ali, gente. Existe erro de medida, existe uma tolerância na fabricação do componente. E é isso mesmo, o mundo real é assim. Tá ótimo, tá dentro da faixa. Próximo caso. Esse caso aqui, vocês estão vendo que eu até gravei ele depois, porque ele é um caso que eu quero avisar vocês. Vejam as faixas desse resistor aqui. É marrom, preto, dourado, dourado. Isso quer dizer que é um resistor de 1 ohm, porque marrom com preto 10 dividido por 10 dá 1. Esse tipo de resistor a gente não consegue medir com uma boa precisão nesses multímetros que a gente tem aqui do laboratório. Vou até fazer esse na mesa para vocês verem. Olha o resultado que eu vou obter. Vocês estão vendo que eu estou obtendo 2.2, 2.1, que é um valor assim, bem fora da faixa do que eu esperaria. Por que que isso acontece, gente? Os multímetros, eles não conseguem medir muito bem resistências de valor muito pequeno, né? Vejam que aqui a faixa em 200, eu estou tentando medir um valor de 200 vezes menor do que a faixa está permitindo. Então, o que que acontece, gente? Eu vou ter uma deterioração mesmo na qualidade da minha medida. Como que a gente faz, então, para medir valor de resistência muito baixo de forma confiável? Existe um circuito que vocês verão comigo na teoria, que se chama ponte de Wheatstone, que permite que a gente determine o valor de um resistor em função de uma conta que a gente faz pelo valor de outros resistores associados. E esses outros resistores vão estar numa faixa que a gente consegue medir. Tá? Então, até lá, o que eu falo para vocês de dicas? Se vocês precisarem medir um valor de resistência muito pequeno, cuidado com o resultado que o multímetro informar para vocês. Muito provavelmente não é um valor preciso. E verifique se o seu multímetro está na especificação dele, que ele consegue chegar até esse valor tão pequeno que você está medindo. Caso contrário, não confie na medida. Ok, pessoal? Próximo caso, gente. Vermelho, vermelho, preto, dourado. Então, vermelho, vermelho, 22. O preto multiplica por 1 só. Então, 22. A gente já está na menor faixa possível. Vamos ver se aqui ele consegue fazer essa medida. Ali, ó, até que conseguiu, tá vendo? 25. Lembrem-se que eu disse para vocês que resistores muito pequenos, o multímetro costuma ter mais dificuldade para fazer a medida correta, tá? Esse aqui, gente, as cores são verde, azul, amarelo, dourado. Verde é 5, azul é 6, então 56. Amarelo é 10/4. Então, isso aqui deve ser um resistor de 560 quiloohms. Vamos verificar se é o caso mesmo?
Então, vou colocar aqui no meu suporte improvisado. Vou colocar na faixa de 2 mega-ohms. 550, 560, é isso mesmo, gente, tem a tolerância, né? Então, tá certinho. Próximo caso, esse resistor aqui. As cores são vermelho, lilás, vermelho. Então, vermelho é 2, lilás 7, então 27. 27 vezes 10 a 2, 2,7 quiloohms. Vamos verificar? Então, vou colocar aqui no 20. Vamos medir. 2,64. Ótimo. Dentro da tolerância também. O último que a gente vai medir, olha que as cores são, deixa eu ver se está focando, marrom, preto, isso aqui vermelho, então marrom, opa, foca de novo, marrom, preto, vermelho e dourado. Esse vermelho está parecendo muito um laranja, mas é vermelho. Então, marrom e preto, gente, é 10. 10 vezes 10 a 2, isso aqui é o resistor de 1K famoso. Vamos aferir? Então, vou colocar aqui em 2. Vamos ver se a gente estava certo. Isso aí, 1.008. Esse aqui estava certinho. Beleza, pessoal? Espero que essa aula não tenha sido muito monótona, né? Mas é necessário e lembrem-se do que eu falei para vocês das questões práticas. Nunca medir resistência diretamente de um sistema, nunca medir usando o seu dedão para segurar, tá bom, pessoal? Então, até a próxima, falou, tchau!